Esta manhã vamos debater e nos deve ficar bem claro o que significa um debate. Considero vantajoso, em nossa permuta de palavras, ver claramente o padrão de nosso próprio pensar. Isso é, se pudermos nos abrir, não para os outros, mas para nós mesmos, e vermos o que realmente somos e o que está acontecendo interiormente. Um debate pode ser valioso e deve nos servir como um espelho no qual nos vejamos claramente, minuciosamente, sem desfiguração, absorvendo o quadro inteiro, e não apenas um determinado fragmento dele. Essa é uma tarefa muito difícil, pois, em geral, desfiguramos o que vemos, ou porque buscamos prazer, ou porque queremos evitar a dor. Mas, nesse debate, e no subsequente, no próximo domingo, espero que possamos contemplar a nossa verdadeira imagem. Seria lamentável, acho eu, se fôssemos permanecer apenas no nível verbal ou intelectual, como é a tendência da maioria, em vez de penetrarmos profundamente. Porque, com efeito, temos propensão para pensar fragmentariamente. Raramente fazemos alguma coisa com todo o nosso ser. Funcionamos em diferentes níveis e não como entes humanos totais, interiormente cônscios de todo o conteúdo de seus pensamentos e sentimentos. Vejamos, pois, se seremos capazes de ultrapassar o nível verbal, o mero intercâmbio intelectual, para investigarmos fundo o inconsciente. Se pudermos fazê-lo, então uma reunião como essa terá subido o valor. Pergunta: você fala sobre ver e ouvir um fato sem desfiguração. Não importa se o fato é agradável ou desagradável. Trata-se de um processo gradual de investigação e, portanto, de uma questão de tempo ou de um percebimento imediato. Resposta: veja, quanto mais a civilização parece progredir externamente, crescente prosperidade, viagem à Lua, exploração de Vênus e Marte, etc., tanto mais complexos se estão tornando os problemas humanos. Não me refiro aos problemas do viver exterior, onde morar, que emprego exercer, quanto dinheiro será preciso ganhar e etc. Essas coisas são relativamente fáceis de regular e resolver. Eu me refiro aos nossos problemas psicológicos, bem mais agudos e profundos. Ou talvez sempre foram agudos e profundos, mas só agora nos certificamos deles. Alguns de nós, tendo regulado mais ou menos convenientemente as nossas circunstâncias externas, talvez estejamos voltando a atenção para o nosso interior, mas duvido disso. Como quer que seja, esses problemas psicológicos existem e, se me permite dizer, não deveríamos acrescentar mais um problema aos que já temos, dando tanta importância ao que significará ver ou ouvir uma coisa sem desfigurá-la. Escutar não é só escutar quem discursa, mas também ao próximo, à sua esposa, ao seu marido, a uma ave. Ver uma flor é vê-la botanicamente e também não botanicamente. Escutar é estar ciente da incessante propaganda da igreja, do Estado, da imprensa, do anunciante. É escutar tudo isso sem se deixar influenciar em nenhum sentido. Quase todos somos facilmente influenciáveis. Toda a nossa estrutura psicológica se baseia na influência, na propaganda. Somos ingleses, católicos, protestantes, americanos, hinduístas, e isso é o resultado de milenária propaganda. Somos influenciados pela alimentação, pelo ambiente em que vivemos, pelo vestuário, pelos livros e jornais que lemos. O rádio, a televisão, tudo nos influencia incrivelmente.
E essa influência é consciente ou inconsciente. Na propaganda subliminal, a qual visa diretamente ao inconsciente, sem percepção da mente consciente, por uma fração de segundo se projeta repetidamente na tela ou no vídeo um anúncio que a mente consciente não percebe, mas que é percebido e lembrado pelo inconsciente. Em sua próxima visita a uma loja, o espectador tende a comprar o que foi anunciado. Em verdade, resultamos de muitas influências. E a inteligência, segundo me parece, é a faculdade que habilita a mente a conscientizar-se de todas as influências, ou, pelo menos, da maioria, e abrir caminho por entre elas, sem se emaranhar, sem se deixar deformar ou por elas se impregnar. Estar consciente da influência e sacudi-la de si, eis no meu sentir a verdadeira essência da inteligência. O importante é escutar a propaganda, escutar o que estamos dizendo agora e perceber diretamente, por si mesmo, o verdadeiro e o falso. Mas isso não pode fazer em conformidade com suas avaliações, seus gostos e desgostos, que são meras reações do condicionamento cultural. Sem dúvida, ver verdadeiramente é ver o fato como é. E esse ver é imediato e não requer tempo. Em geral, pensamos que a compreensão vem lentamente pela avaliação comparativa, não é? Mas a compreensão é comparativa ou gradual? Ou é imediata? Ou compreendo uma coisa agora ou não a compreendo absolutamente. Posso dizer a mim mesmo, compreenderei gradualmente o que se está dizendo. Essa compreensão virá futuramente com o tempo. Mas o futuro trará a compreensão? Se não há agora uma modificação radical de meu modo de observação, de minha visão das coisas, de meu modo de escutar, o futuro nenhum proveito trará. Se não sacudo imediatamente o meu condicionamento, os meus preconceitos, meus gostos e aversões, eles continuarão existentes amanhã. Se me permite dizer, penso que a mente indolente é que tem essa ideia de gradualidade. Ela que diz, com o tempo compreenderei, mas não agora. Não me refiro à aquisição de conhecimentos. Esta requer tempo. Dominar uma língua, estudar matemática, aprender mecânica e etc. Tudo isso exige tempo. Mas perceber a própria avidez, isso é uma percepção imediata. E escutar uma coisa sem desfiguração, isso também é imediato. Escutar não apenas ao orador, mas a tudo, sem interpretação, sem interferência do processo automático do pensamento. Se já experimentou isso, deve saber que é muito. Já ia empregar a palavra difícil, mas não é difícil, na acepção comum da palavra. Mas requer tremenda energia. Para se viver com a fealdade, morar numa rua feia, sem uma só árvore, viajar de ônibus diariamente, por entre o barulho, as exalações, as imundícies de uma grande cidade. Para viver com tudo isso e não se deixar corromper nem insensibilizar, precisa-se de uma grande soma de energia. Identicamente, o viver com algo que é muito belo, uma montanha, uma árvore, um belo rosto, sem se acostumar, isso também demanda uma grande dose de energia. Do mesmo modo, para escutar, para ver sem desfiguração, necessita de muita energia de atenção. Mas a atenção não é processo de concentração, de controlar a mente e fazê-la voltar toda vez que divaga.
Não é isso absolutamente. Espero que, de tanto falar nisso, eu não o esteja tornando um problema. Se tornar um problema, por favor, largue-o das mãos. Sabe Deus quantos problemas já temos, sem acrescentar mais esse. Pelo ver e escutar os fatos como são, pode uma pessoa conseguir desembaraçar-se de vários problemas e complicações. Mas por trás de tudo isso, encontra-se ainda o desejo daquela permanência a que se pode chamar Deus. Resposta: pergunto a mim mesmo, por que desejamos permanência? Por certo, o desejo de permanência é reação a um conflito. Nos vemos num estado de constante desejar e não desejar, de ida e vinda, de esperança e desespero. Trava-se a todas as horas uma batalha dentro de nós e desejamos um pouco de paz, um pouco de refúgio, um Deus para nos dar o descanso completo dessa batalha, de ansiar preenchimento e não consegui-lo, de amar e não ser correspondido e etc. Assim, nosso desejo de permanência é reação a um conflito. Discutiremos mais adiante sobre se existe essa coisa chamada permanência, mas primeiramente devemos ver com clareza que desejamos permanência, paz duradoura, unicamente porque nos achamos em conflito. Se nenhum conflito houvesse em nós, não procuraríamos um estado de paz contínua. A questão é se a mente pode ou não libertar-se de qualquer espécie de conflito. É possível a vocês e a mim ficarmos totalmente livres de conflito? Ou a vida tem de ser, inevitavelmente, uma luta perpétua do nascimento à morte? Luta, contradição, conflito dos opostos. Se admitimos que tudo é inevitável, o problema então é de como tornar o conflito mais suave, o mais espiritualizado possível. É o que tenta a maioria das civilizações. Devemos, pois, ver bem claro se estamos apenas tentando espiritualizar o conflito ou se desejamos eliminá-lo completamente. Estamos nos referindo ao conflito psicológico existente em cada um de nós e que, posteriormente, se projeta no mundo, como conflito em grupos, raças e nações. Para mim, o simples espiritualizar do conflito interior não resolve o problema, porque o conflito continua existente e o conflito é sempre destrutivo. Por mais sutil e espiritualizado que se torne, por mais científico, sofisticado, analisado ou racionalizado que o façamos, o conflito torna a mente embotada, inerte, torna a mente incapaz de transcender a si própria. Isso me parece estar bastante claro e não necessitar de mais explicações. A questão, pois, é como poderemos ficar totalmente livres do conflito? Isso não significa que deva procurar um método ou sistema, porque nesse caso você fica vinculado ao sistema e começa um novo conflito. O conflito entre o que é e o que deveria ser. É possível eliminar completamente o conflito? Eis a questão. Para mim, a eliminação do conflito é decididamente essencial. Não porque eu seja uma pessoa indolente ou de temperamento inativo, mas porque vejo o que o conflito causa. Exteriormente, pode-se ver muito bem o que o conflito acarreta. Competição entre os vários grupos comerciais e políticos,
conducente a guerras devastadoras entre este e aquele país. E, interiormente, ele é muito pior, pois é o conflito interior que projeta o conflito exterior. Quando há conflito interior, há uma tensão que poderá determinar certas atividades artísticas. Poderá essa tensão expressar-se no surrealismo, ou objetivismo, ou não objetivismo. Ou o indivíduo poderá escrever um livro, ou acabar no hospício. Fomos educados desde pequenos para a competição. Nossos exames são competitivos. E na escola procuramos obter notas melhores do que as dos outros. Você conhece bem o sistema. Fomos criados nessa base. Psicologicamente, sempre desejando mais e nos revindo de nossas funções para alcançar posição. E pode-se ver o que o conflito causa à mente. Com efeito, ele torna a mente velha, insensível e embotada. O homem ansioso está perenemente em conflito. Não conhece um só momento de paz. Nunca saberá o que é o amor. E desde o começo somos estimulados a ser ambiciosos. O conflito está firmemente arraigado em nós em diferentes níveis, superficial e profundamente. Mas é possível viver nesse mundo, psicologicamente e, portanto, exteriormente, sem conflito de nenhuma espécie? Não diga ser possível ou impossível, pois você não sabe. Digo ser possível porque para mim é um fato, mas para você não é um fato, e por isso você precisa averiguar. É possível eliminar o conflito, não parcialmente ou em pequenos fragmentos, porém totalmente. Isso pode a mente ficar livre do passado, deixar de dizer, vou me tornar algo amanhã. Ser livre de conflito implica a cessação completa do motivo ou intenção de chegar a alguma parte, alcançar algo. Alcançar a fama, a virtude, cultivar o ideal, repudiar a cólera, a fim de ser mais pacífico e etc. Mas isso não é um simples jogo infantil. Requer grande soma de compreensão e percebimento. Psicologicamente, terminar o conflito é não ser nada, e a maioria de nós teme enfrentar o nada ser. Literalmente nada. Mas, afinal de contas, o que é você? Que são todos os VIPs, as pessoas muito importantes? Tirem-se os títulos, as posições, as decorações, todas essas bugigangas, e eles ficam reduzidos a nada. E quer me parecer que nós, as pessoas comuns, também estamos tentando de várias maneiras nos tornar algo, mas interiormente não somos absolutamente nada. E por que não ser nada? Não seja nada, mas não vos esforce para se tornar assim, pois isso só vai criar outro problema. Estamos tratando de uma questão muito séria aí, não de permutar umas poucas palavras e escutar umas poucas ideias. Não ser coisa nenhuma implica uma tremenda meditação interior, uma meditação real. Mas, por ora, não vamos tratar disso. O importante é nada ser imediatamente, sem procurar manter esse estado. Porque se você não é coisa alguma, não é nada, não tem necessidade de manter esse estado. É a ideia de que deve alcançar ou manter certo estado que gera o conflito. Porque então você se vê de novo empenhado na luta para se tornar algo.
Temos em seguida a questão de que há alguma coisa permanente. O importante é nada ser imediatamente, sem procurar manter esse estado. Porque se você não é coisa alguma, se não é nada, não tem necessidade de manter esse estado. É a ideia de que deve alcançar ou manter certo estado que gera o conflito. Porque então você se vê de novo empenhado na luta para se tornar algo. Temos em seguida a questão de se há alguma coisa permanente. Existe alguma coisa permanente? O que se entende por permanência? Esse prédio pode durar uns 100 anos se não for destruído pelo fogo, por uma bomba ou o que quer que seja. Mas necessitamos psicologicamente de tal permanência? Precisamos da perpetuação disso que somos? Com todas as nossas lutas, nossas mediocridades, nossa insignificância, nossos desesperos, angústias e sentimentos de culpa? Talvez você dirá que isso é apenas a superfície e nós temos de ultrapassá-la. E ultrapassá-la significa encontrar algo permanente. E projeta assim a ideia da alma como entidade permanente. Nutre ideias a respeito do céu, de Jesus, e crê em Deus. Mas existe alguma coisa permanente? Quando consideramos esse assunto, quando o investigamos e compreendemos, não descobrimos que nada existe de permanente, exterior nem interiormente. Biologicamente, você está se modificando todos os dias, todos os minutos. Seu sangue muda de 7 em 7 anos. Mas psicologicamente e intelectualmente, está apegado a certas ideias. E não há bomba que possa destruir essas ideias. Vocês são ingleses, católicos, ou isso ou aquilo, e assim fica pelo resto da vida. Nada pode abalar sua posição. Isso, pois, é que é permanência, não? E se essa permanência for apenas uma reação à contradição, ao conflito, como de fato é, o que acontece? Se tudo está realmente em fluxo, em movimento, se a vida flui incessantemente, como pode, então, a mente, sustentada pelo tempo, pelo reconhecimento e apegada à permanência, como pode a mente conhecer o atemporal, o ilimitado, o irreconhecível? Sabe que, para os que são religiosos, no sentido convencional, Deus é uma entidade permanente, que existe de eternidade em eternidade. E se não temos inclinação religiosa, inventamos substitutos. O Estado, a ideologia, esta ou aquela outra utopia. Quer estejamos em Moscou, quer em Roma, a coisa é essencialmente a mesma. Não é possível, psicologicamente, sairmos do tempo e não pensarmos absolutamente em termos de permanência ou impermanência. Não pode uma pessoa viver, existir num estado tão completamente atento, tão completamente fora do tempo, considerado como hoje e amanhã, que todas as agonias do anseio, todas as lembranças e expectativas sejam coisas mortas. Agora, para um problema tão sério como esse, não há uma resposta de sim ou não. Há apenas um processo de investigação, o qual revela o que é verdadeiro e o que é falso. Essa revelação, essa percepção é muito mais importante do que achar uma resposta.
Não há solução para um problema psicológico. Há soluções para os problemas mecânicos. Mas um problema psicológico tem de ser investigado, tem de ser aprofundado por você mesmo. E conforme olha, conforme investiga, percebe que o problema desaparece. Deixa de ser uma carga e está livre dele. O inteiro processo do pensar, tal como o conhecemos, cessa. E então talvez apresenta-se algo totalmente novo a você. Depois de tanto se falar a respeito de permanência e conflito, eu não tenho nada para levar comigo. Resposta: Senhor, isso não é uma mercadoria. Não é uma coisa que se pode comprar. Estamos examinando juntos o mesmo problema e procurando vê-lo o mais totalmente possível. Não me está escutando a fim de aprender de mim. Está escutando para descobrir o que você é. O autoconhecimento, o conhecer a si próprio, é mais importante do que levar algo para casa. Uma ideia de outro e ficar vivendo com essa ideia. Se o que acabamos de examinar sobre o conflito e a permanência não foi um processo de autorrevelação, autocompreensão, se a explicação permaneceu apenas no nível verbal, nesse caso, nada descobriu e, naturalmente, partirá dizendo: o que esse cara esteve falando até agora? Mas se, escutando, estivesse observando o inteiro processo do seu próprio pensar, do seu próprio sentir, do seu próprio esforço, teria então aberto a porta de algo imenso. Pergunta: suponhamos que uma pessoa conseguisse essa libertação de todo o conflito a que você se refere. Se essa pessoa não se dedicasse a trabalhos sociais, proteção dos animais e etc., como iria utilizar suas reservas de tempo e de energia? Resposta: veja, senhor, é preciso fazer a pergunta correta para se obter a correta resposta. Se se faz uma pergunta errada, ela provocará uma resposta errada. Ora, essa sua pergunta é correta? Se eu não tenho nenhum conflito, haverá a meu dispor uma extraordinária carga de energia. Isso é um fato, não é? A maior parte de nossa energia se dissipa no conflito, na incessante batalha que travamos dentro de nós e com os nossos semelhantes. Se esse conflito terminar, o que acontece com essa energia enormemente acrescentada? Obviamente, isso a pessoa descobrirá por si própria quando o conflito terminar, se isso alguma vez acontecer. O que se entende por energia? Conhecemos a energia gerada pelo conflito. Um homem ambicioso impele a si próprio, luta tenazmente para atingir o seu alvo, e isso gera uma certa qualidade de energia, de dureza. Todos sabem o que a ambição implica. Mas quando a ambição cessa totalmente, o que não representa um estado de apatia ou indiferença, existe uma energia que nada tem em comum com a energia própria do conflito. A energia do conflito, da competição, do ódio, não pode, evidentemente, comparar-se à energia da afeição. Porque a afeição ou o amor não é o oposto do ódio. Quando existe a abundante energia oriunda da libertação de todo o conflito, a pessoa poderá continuar a exercer o seu emprego ou a atender a seus negócios, ou poderá despender essa energia de maneira totalmente diferente. Deixe-me te dizer uma coisa. Em geral, somos insensíveis. Ou somos sensíveis ao belo
e lutamos para repelir o feio. Mas se não há conflito entre o belo e o feio, se há simplesmente o estado de sensibilidade, que é também uma expressão de energia, então tudo se torna vivo. Cada cor é uma cor ardente e intensa, e não simplesmente vermelho, azul ou branco. Cada pensamento, cada sentimento se consome inteiramente nessa chama. E se essa energia não for solicitada a uma dada exigência, minha mulher, minha casa, meus filhos, meu emprego, minha pátria ou minha crença, ela é então tranquilidade total. Nessa tranquilidade há um grande movimento, mas não de um ponto ao outro. É um movimento não relacionado com o tempo. E isso, no meu sentir, é criação. É Deus ou o nome que preferir. Mas, para que se torne existente a quietude completa, toda espécie de luta, de conflito, de desejo de vir a ser algo, toda exigência de mais experiência, tudo deve cessar. Mas que bem faço ao falar a esse respeito. Veja, para mim o que estou dizendo não é especulativo, mas se te falo de uma coisa que não conhece, ela naturalmente se torna para você especulativa e, portanto, irreal. Me parece que, no momento em que entra em cena o eu, apresenta-se um problema. Esse eu põe-se, então, a trabalhar para resolver o problema, e isso é absurdo. Não é o próprio eu o único problema? Resposta: sim, senhor, evidentemente. Enquanto há um centro, há uma periferia, que é o tempo psicológico. E a questão é, em face das caóticas exigências criadas pelo eu, minha pátria, minha religião, minha família, meu seguro, minha hipoteca, meu isso e meu aquilo, exigências em que está enredado todo o ente humano, é possível viver nesse mundo e eliminar o eu. Não teoricamente, porém realmente, assim como se extirpa um câncer. É possível viver num dado país, exercer um emprego, ter esposa, marido, filhos, ter uma casa, e ao mesmo tempo não ter centro nenhum. Percorrer alegremente a vida, livre da dor. É possível isso? Pergunta: o hábito não constitui uma parte do problema? A pessoa tende a perpetuar todas essas exigências por hábito. Resposta: evidentemente, o hábito é mecânico e nosso pensar se baseia no hábito. Se somos ingleses permanecemos pelo resto da vida. Se somos católicos, pensamos habitualmente em termos referente ao Salvador, à missa, à confissão. Se somos hinduístas, nos escravizamos ao hinduísmo até o fim da vida. Ir para um emprego todos os dias, ver habitualmente as mesmas caras, repetir os mesmos prazeres, fumar, beber, satisfazer o sexo. Eis a terrível tirania do hábito. O hábito é essencialmente um feixe de memórias, ou seja, o eu. E é possível, vivendo-se nesse mundo, abandonar completamente esse feixe? Mais uma vez peço que não diga que é ou não é possível. Você tem que investigar. Tem de se cientificar dele e tem de penetrá-lo. Não movido pelo desespero, nem pela esperança de acabar com ele, mas simplesmente com o fim de descobrir. E eu digo que isso pode e deve ser feito, pois do contrário, nossa vida continua mesquinha.
Você pode ser capaz de escrever poesias, pode ser um homem famoso, exercer um importante cargo, possuir uma bela vivenda, uma esposa encantadora, filhos talentosos e etc. Mas enquanto não estiver libertado do eu, continuará dentro da prisão construída pelo homem, incapaz de ir além. Senhor, você pode fazer quantas perguntas quiser, mas estamos sempre voltando à mesma coisa. Ou seja, a sua capacidade de olhar, escutar e descobrir. E essa capacidade não é coisa que se deve nutrir e desenvolver, porque no momento em que você se aplica a desenvolver qualquer coisa, ela se torna um hábito, se torna uma forma de conhecimento ao qual sempre recorre. A coisa, pois, é realmente muito sutil. Exige atenção total a todas as horas. Agora, um momento. Quando digo a todas as horas, isso não significa que a atenção total deva ser um processo contínuo e ininterrupto. Não faz mal interrompê-lo. Se o fizer, torne a pegá-lo de vez em quando e trate de descobrir por que o interrompeu, mantendo assim a sua mente ativa, alerta e viva. Quando não há eu, que é isso que olha e escuta? Resposta. Veja, isso já é uma questão teórica. Quando morre para tudo, o que conhece, quando para você já não existe ontem, nem amanhã, nem o presente no sentido de tempo psicológico, o que existe então? Como eu posso te responder? Verbalmente eu posso te dizer que existe algo imenso, algo extraordinariamente vivo, mas isso nada te significará. A meu ver, a questão real é esta. É possível eliminar o eu? Se a examinar profundamente, você mesmo responderá a essa pergunta. Pergunta: estou contaminado pela sociedade. Como poderei me livrar dessa contaminação? Resposta: ora, a questão não é de como se libertar dessa contaminação, porque assim apenas cria outro conflito, outro problema. O eu não está contaminado pela sociedade. Ele próprio é a contaminação. O eu é uma coisa que se formou pelo conflito, pela inveja, pela ambição e o desejo de poder, pela agonia, o sentimento de culpa, o desespero. E pode esse eu dissolver-se sem conflito? Isso não são questões teóricas ou teológicas. Se uma pessoa tem sério interesse em compreender a si própria, verá que todo esforço para dissolver o eu tem motivo. Resulta de uma reação e, portanto, faz parte ainda do eu. O que se pode fazer, então? Pode-se ver o fato e nada fazer em relação a ele. O fato é que todo pensamento, todo sentimento é resultado da sociedade, com suas ambições, sua inveja, sua avidez. E esse processo inteiro é o eu. O próprio ato de perceber inteiramente esse processo constitui a sua dissolução. Não se precisa fazer esforço nenhum para dissolvê-lo. Perceber uma coisa venenosa é abster-se de tocá-la. Pergunta: dirá então que o esforço é destrutivo? Resposta: é o que estive dizendo toda essa manhã. Não sei por que é tão difícil compreender uma coisa tão simples. Se duas pessoas teimam em brigar, é claro que nunca poderá haver paz entre elas. Analogamente, as nações do mundo poderão assinar tratados de paz e etc. Mas
não poderão viver em paz entre si enquanto forem nacionalistas e teimarem em manter seus governos soberanos, ou enquanto se orgulharem de ser franceses, ingleses e por aí vai. O eliminar tudo isso não requer esforço. É só questão de ver quanto é estúpido e como nossa mente é absurdamente limitada e medíocre. O que é medíocre poderá tentar alterar a si próprio, produzir uma tremenda revolução em si mesmo, mas como conseguirá? Qualquer revolução que promova será tão superficial e estúpida quanto ele próprio. Mas quando simplesmente percebe a sua mediocridade, a sua estupidez, verifica-se então uma ação totalmente diferente, não instigada por nenhuma exigência, nenhum impulso de sua parte. Eis porque tanto importa o método negativo. Não falo de método negativo como oposto do positivo. Ele é negação. Você consegue compreender? Quando dizemos não, esse não é uma reação e é o oposto de sim. Há, porém, uma negação, um dizer não, que não é reação nenhuma. Eu espero que esteja também trabalhando e não simplesmente ouvindo o que diz o orador. Pergunta: acho impossível estar consciente a todas as horas. Resposta: não fique nesse estado permanente. Procure estar consciente em curtos momentos. Senhor, não é possível estar cônscio a todas as horas. Essa é uma ideia horrível. É um pesadelo esse terrível desejo de continuidade. Fique perceptivo por 1 minuto, por 1 segundo, e nesse segundo de percebimento, você poderá ver o universo inteiro. Isso não é uma frase poética. Vemos coisas num rápido clarão, num simples momento. Mas depois de vermos uma certa coisa, desejamos prendê-la, retê-la, dar-lhe continuidade. E isso não é estar cônscio absolutamente. Ao dizer, preciso estar ciente a todas as horas, você já fez disso um problema. Portanto, deveria realmente descobrir por que deseja se manter assim. Ou seja, perceber a avidez aí implicada, o desejo de adquirir. E o dizer, ora, eu estou cônscio a todas as horas, não significa nada. O amor, como o casamento, é de eterna duração. Os casamentos duram eternamente. Você sabe disso melhor que eu. O amor dura por todo o sempre, ou é uma coisa totalmente livre do tempo? Bem, já são 12h15, talvez possamos examinar essa questão numa outra ocasião. Pergunta: como diz, são 12h15 e esse tempo cronológico nos restringe? Não seria possível fundar-se uma organização onde pudéssemos nos reunir diariamente para prosseguirmos esse estudo? Resposta: se o deseja, Senhor, funde uma organização. Eu estou fora disso. Se deseja se reunir com vários outros, faça-o. Não precisa de minha permissão. Mas a verdade é que estamos sujeitos ao tempo cronológico. Você tem que pegar um ônibus, de ir almoçar, de comparecer a um encontro marcado para essa tarde. Eu terei de deixar esse país em tal data. Estamos sujeitos ao relógio, ao tempo cronológico, e isso é óbvio. Mas não é sobre isso que falo. Como expliquei cuidadosamente no começo,
falo sobre a libertação do tempo psicológico.